Mateus capítulo 4, perdão. Mateus capítulo 4, verso 12 ao 17. Mateus 4, 12 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Zebulon e Naftali eram duas tribos de Israel, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, nós não podemos jamais perder de vista que Mateus, ele escreve o seu evangelho, como nós falamos na primeira pregação da série aqui em Mateus, de que Mateus, ele escreve para judeus, e por isso ele faz tantas citações do Antigo Testamento, citações essas que são profecias do Antigo Testamento. E Mateus olha para essas profecias, interpreta essas profecias e aplica a vida de Jesus, dizendo que Jesus cumpriu essas profecias. E por isso, os judeus poderiam tranquilamente crer em Jesus e interpretar a vida de Jesus à luz daquelas profecias que o próprio Jesus tinha cumprido em sua vida e no seu ministério. Então, é por isso que Mateus, ele traz diante desse evangelho, o evangelho mais judaico de todos os evangelhos é o de Mateus, porque ele está mostrando que Jesus cumpre todas as profecias e por isso ele é o Messias, é digno de confiança, porque cumpre as profecias e é digno de honra, de glória e de que os judeus pudessem crer nele sem problema nenhum. Mas o fato é, irmãos, que aqui no versículo de número 12, nós podemos ver Jesus mudando de região. Veja bem o que diz: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia. Então, irmãos, depois que Herodes lança João na prisão, nós podemos ver a motivação da prisão de João em Mateus capítulo 14, verso 3, por pregar contra a vida impura de Herodes com Herodias. Por isso ele foi lançado no cárcere, e quando ele é lançado no cárcere, Mateus diz que Jesus, ele se retira de Nazaré e ele vai para Cafarnaum. Mas, meus irmãos, olha, Jesus, ele não se retirou de Nazaré, onde ele passou a maior parte da sua vida, para Galiléia, não com medo de Herodes, não por precaução, não para se prevenir de alguma coisa que Herodes poderia fazer com ele, de forma nenhuma. Jesus se retira de Nazaré para Galiléia, ou para Cafarnaum, ou para Betsaida, ou para Corazim, porque, na verdade, a Galiléia tinha todas essas regiões. A Galiléia era uma região que abrigava Betsaida, Cafarnaum, Corazim, todas essas cidades, por assim dizer, faziam parte do mar da Galiléia. E Jesus se retirou para a Galiléia para pelo menos 3 coisas. Primeiro, irmãos, nós podemos ver que Jesus se retirou para a Galiléia para chamar os seus discípulos. Nós podemos ver isso do verso 18 ao verso 22, onde Jesus estava caminhando no mar da Galiléia, como coloca Mateus aqui nesse evangelho, e ele vê Pedro
e André pescando e ele chama os dois. Portanto, nós podemos concluir que uma das razões pelas quais Jesus deixa a Galileia, aliás, deixa Nazaré para a Galileia, é para começar a chamar os seus discípulos e para começar a treinar os seus discípulos que mais tarde viriam a ser apóstolos. Nós podemos ver isso com clareza dos versos 18 ao verso de número 22. Daí Jesus se retira de um lugar para o outro para começar, irmãos, ali a preparar os seus discípulos, chamar e preparar. Segundo, meus irmãos, é porque Jesus se retira de Nazaré para a Galileia, que Nazaré era uma pequena vila. Era como se fosse a vila, como se fosse uma ruinha, ou talvez até menor do que a ruinha aqui nos nossos termos. E Nazaré ficava a mais ou menos 35 quilômetros a 45 quilômetros da Galileia. Mas ele faz toda essa caminhada porque a Galileia era um lugar estratégico. Ela tinha pelo menos 204 vilas e tinha uma habitação de mais ou menos 15 mil habitantes. Era um lugar que possuía várias rotas, tinha ali um comércio pujante, vendia muitas coisas, importava e transportava muitas coisas, era extremidade com outras nações. E ali um maior número de pessoas poderia ver Jesus e ouvir Jesus. Então o ministério de Jesus ali na Galileia, ele poderia ter um alcance muito maior, porque ali era muito mais povoado e muito mais movimentado. Terceira coisa, irmãos, do porquê Jesus ele sai de Nazaré para a Galileia, e o mais importante, irmãos, é a terceira razão e a mais importante, é para que se cumprisse a profecia proferida pelo profeta Isaías no capítulo 9, versículo 1 e 2. Essa é a terceira razão e a razão mais importante que tem de Jesus se retirar de Nazaré, de sua terra, para a Galileia. Portanto, meus irmãos, nós podemos aqui aprender, a princípio, irmãos, que nesse texto que nós estamos lendo, Mateus não colocou claramente do porquê é que Jesus ele sai de Nazaré para a Galileia. Mas quando nós olhamos Mateus, Lucas, capítulo de número 4, eu quero ler com os irmãos, Lucas 4, versículo 16, Lucas 4, versículo de número 16 e versículo de número 29. Aliás, Lucas 4, 16 e 17, que diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantando-se para ler, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou onde estava escrito. Então, irmãos, o verso 29 e 30 diz assim: e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitado abaixo. Porém, Jesus, passando por dentre eles, retirou-se. Então aqui, irmãos, Jesus estava em sua terra. Jesus, ele recebe ali o rolo de Isaías e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, o que me ungiu para evangelizar os pobres. E aí ele lê a profecia de Isaías, e a princípio as pessoas que estavam na sinagoga de Nazaré gostaram, mas do meio do sermão de Jesus para o final, as pessoas desgostaram e já queriam matar Jesus em Nazaré. Isso não está descrito no Evangelho de Mateus, mas isso está descrito, como vimos agora, em Lucas, capítulo de número 4. E essa também foi uma das razões que fizeram Jesus sair de Nazaré para a Galileia. Veja, irmãos,
que, por mais que esteja encoberto aqui no Evangelho de Mateus, Deus, ele usa a dureza do coração das pessoas de Nazaré para cumprir a profecia proferida por Isaías. Deus usa a dureza do coração das pessoas de Nazaré para cumprir os seus propósitos soberanos. Então, Jesus, irmãos, ele é rejeitado em sua terra natal. E Deus usa essa rejeição para cumprir as profecias. E para que ele fosse para Galileia, como eu disse, ele foi para Galileia, onde ele passou boa parte do seu ministério, em Cafarnaum, em Corazim, em Betsaida, pregando a palavra de Deus e cumprindo as profecias. Deus, ele está por trás de todas as coisas, de uma forma misteriosa, para que seus propósitos sejam cumpridos. Então, irmãos, nós aprendemos aqui na nossa vida que por mais coisas ruins que aconteçam em nossas vidas, coisas que nós jamais entenderemos, mas mesmo assim, Deus continua no controle e Deus continua usando até mesmo o mal para cumprir os seus propósitos que são soberanos. De uma forma que nós não entendemos. Assim como foi na vida de Jesus, assim é na vida de todos seres humanos. Ninguém escapa da soberania de Deus. Jesus estava aqui pregando, ao passo que as pessoas estavam aqui rejeitando, e Jesus estava cumprindo as profecias, e Deus estava usando a dureza do coração do povo para cumprir as profecias na vida de Jesus. Portanto, nós devemos ser tranquilos, portanto, nós devemos dormir em paz, portanto, nós devemos ter confiança em Deus, porque simplesmente e absolutamente tudo está em suas mãos e em seus controles. E Ele vai usar simplesmente todas as coisas para cumprir os seus propósitos, que é soberano, e sua vontade, que é boa, perfeita, agradável e santa. Assim como Deus, irmãos, usou a rejeição das pessoas de Nazaré para cumprir os propósitos na vida de Jesus, assim é conosco. Às vezes, as pessoas rejeitam a nossa pregação para que Deus possa cumprir os seus propósitos soberanos, mesmo que nós não entendamos isso. E também é por isso, irmãos, que quando nós lemos o Evangelho, é bom nós lermos eles em conjunto, porque eles vão se completando, não se contradizendo. Mas o fato é, irmãos, que Deus usa absolutamente tudo para cumprir os seus propósitos. Jamais as pessoas que queriam matar Jesus, ali em Nazaré, sabiam que no final das contas Jesus iria cumprir uma profecia. Segundo, irmãos, o cumprimento das profecias, nós podemos ver do verso 13 ao verso de número 16. Mas vamos ler o 13 e o 14 que diz: E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. A princípio, irmãos, onde tudo começa é em 2 Reis, capítulo de número 15, versículo de número 29. É onde começa isso para se dar a profecia. É o início para se dar a profecia. O contexto para depois vir a profecia está 2 Reis, capítulo 15, verso 29, que diz assim: Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijon, a Abel-Bet-Maaca, a Janoa, a Quedes, a Azor, a Galileia, a toda a terra de Naftali, e levou os seus habitantes para a Síria. O rei da Síria apareceu conquistando Israel.
quanto à Síria, e deportou os habitantes do norte e do leste de Israel. Esse é chamado o cativeiro galileu. Isso se deu em 734 antes de Cristo. Aí vem o profeta Isaías depois, no capítulo 9, no versículo de número 1 e no versículo de número 2, e diz que a luz iria raiar sobre Zebulon, Naftali e sobre toda a Galileia. Ele profetiza isso. E, meus irmãos, isso se cumpre a princípio em 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 3, onde uma parte do povo volta à terra de Zebulon, volta à terra de Naftali, volta da Galileia, parte das pessoas que foram para o cativeiro da Síria, voltam para suas casas. Esse é o cumprimento imediato dessa profecia de Isaías. Agora, irmãos, eu queria que nós pensássemos aqui, abríssemos um parente e pensássemos uma coisa. Há profecias na Bíblia que se cumprem uma única vez. Há profecias na Bíblia que se cumprem 2 vezes. E essa porção do texto bíblico ao qual nós estamos meditando, ela se cumpre 2 vezes. Ela se cumpre em 1 Crônicas, capítulo 9, verso 3, e ela se cumpre na vida de Jesus. E há profecias bíblicas que podem ter até mesmo 3 cumprimentos. Por exemplo, de forma bem rápida, Daniel fala do abominável da desolação, lá no livro de Daniel. E no período intertestamentário, entre Malaquias e João Batista, um homem chamado Etíoco Epifânio invade Jerusalém e sacrifica um porco a Zeus. E Jesus diz que ali era o abominável da desolação. Isso era o primeiro cumprimento daquela profecia. O segundo cumprimento dessa profecia que Daniel fala é no ano 70, quando Tito, general romano, invade Jerusalém e destrói Jerusalém. Então, ali é o segundo cumprimento dessa profecia. E Jesus também aplica, possivelmente, numa época apocalíptica, onde nós podemos ver um anticristo que provavelmente vai fazer essa mesma coisa. Portanto, nós aprendemos e entendemos que essa profecia do abominável da desolação pode ter 3 cumprimentos. Não estou dizendo que ela tem, ela pode ter. Mas o fato é, irmãos, que essa profecia que nós estamos meditando, ela tem um duplo cumprimento. E o segundo cumprimento, irmãos, ela acontece na vida de Jesus. Como nós vimos, ela se inicia em 1 Crônicas, capítulo 9, verso 3, é um cumprimento parcial. Mas na vida e no ministério de Jesus, essa profecia se cumpre novamente e de forma completa. É tanto que o verso 14 vai dizer assim: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Isso indica propósito, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Aí o verso 16 diz: o povo que jazia em trevas viu grande luz. Aqui acontece algo bem interessante, irmãos, que do ponto de vista humano é meio que inacreditável. Veja bem, Deus, ele não enviou a princípio o seu filho para os fariseus, para os saduceus, ou para a aristocracia de Israel, para os governantes, para as pessoas importantes que tinham influência sobre Israel. Não. Deus, ele envia o seu filho para um povo que era rejeitado, que era um povo miscigenado, gentil e judeu, que era um povo que tinha sido sofrido, que era um povo que tinha sido dolorosamente massacrado durante anos. É para esse povo que Deus envia o seu filho. Ou seja, é para essas pessoas que viviam em trevas que Deus envia o seu filho, e é lá que a luz raia no meio das trevas.
Segundo, irmãos, viu uma grande luz, como está aí no fim do verso de número 16. Historicamente, essas palavras, ela tem duplo cumprimento. A primeira acontece, irmãos, como eu já falei em 1 Crônicas 9, verso 3. Ali se cumpre uma parte. Quando Jesus chega lá e começa a desempenhar o seu ministério, essa profecia se cumpre a segunda vez e cabalmente. Ou seja, irmãos, ali, por meio dos seus ensinamentos, por meio de suas pregações, por meio ali das curas, dos milagres, dos sinais, por meio da vida de Jesus, raiou uma grande luz no lugar de trevas. Como diz João capítulo 1, verso 9, Jesus era a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Portanto, aquelas pessoas ali estavam sendo iluminadas por tudo o que Jesus fazia, por quem ele era, pelos seus atos, pelas suas palavras e por tudo o que ele fez naquele lugar. Aquele povo viu a luz. Muito provavelmente, muito mais do que outras nações. Agora, irmãos, tem uma coisa que me deixa simplesmente estarrecido. É porque quando nós chegamos em Mateus capítulo 11, versículo 20 ao 24, ao qual nós já expomos aqui, Jesus ele faz uma grave acusação contra esse povo. Jesus diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, porque se em Tiro e em Sidom tivesse visto os milagres que viram, elas teriam permanecido até hoje. Apesar de Jesus ter pregado ali, ter curado ali, ter feito milagres ali, ter se comportado de maneira santa e perfeita, as pessoas da Galileia, ou seja, as pessoas que faziam parte de Cafarnaum, Betsaida e Corazim, em sua maioria esmagadora, não se converteram. Não se converteram. Por mais que eles tivessem visto o Salvador, a sua ação poderosa, ele mesmo disse que agiu com poder ali, as pessoas não se converteram. Aqui, irmãos, nós aprendemos desse texto que acabamos de ver duas coisas. A primeira, irmãos, é que as profecias se cumpriram na vida de Jesus. E isso implica dizer que todas as profecias que ainda não se cumpriram, elas vão se cumprir. Nós podemos ter certeza